Função logarítmica. Conhecemos como função logarítmica a função com lei de formação f de x igual a log a x, cujo domínio são os números reais positivos e o contradomínio são os números reais. A base, por definição, deve ser positiva e diferente de 1. A função logarítmica é útil para situações como os juros compostos, já que ela é a função inversa da função exponencial e é a medição de magnitude de terremotos. Há também sua aplicação na química e na geografia. A função logarítmica pode ser crescente ou decrescente. Ela é decrescente quando a sua base é um número maior que zero e menor que 1, e crescente quando a sua base é maior do que 1. Domínio da função logarítmica. Por definição, o domínio é um conjunto de números reais positivos. Isso acontece porque não é possível calcular-se logaritmos de um número negativo, tendo a base positiva, pois um número positivo elevado a qualquer número sempre resultará em um número positivo. Por exemplo, suponha que queiramos calcular o logaritmo a seguir. Exemplo: log 3 menos 3. Não existe nenhum número real que faz com que 3 elevado a n seja igual a menos 3. Esse exemplo é um caso particular, mas podemos entender a ideia para qualquer número negativo. Por esse motivo, o domínio dessa função é somente os dos números reais positivos, o que faz com que o gráfico de uma função logarítmica, como veremos a seguir, fique apenas no primeiro e quarto quadrante, já que o valor de x em f de x é igual a log a x, será sempre positivo. Gráfico da função logarítmica. Para construir o gráfico de uma função logarítmica, é necessário atribuir alguns valores. Para x e encontrar o valor de f de x, nesses casos, existem duas possibilidades para esse gráfico, que pode ser crescente ou decrescente. O que define seu comportamento é o valor da base a, seja f de x igual a log a x, se a for maior que 1 é igual a f de x é crescente. Se 0 for menor que a menor que 1, f de x é decrescente. Função exponencial. A função exponencial é determinada por f de x é igual a elevado a x. Se a for um número real, positivo e diferente de 1. Ela tem esse nome porque a sua incógnita está no expoente, então por isso que ela tem o nome função exponencial. A função exponencial pode ser uma função crescente ou decrescente. Ela será crescente quando a base for maior que 1. No exemplo, y é igual a 2 elevado a x. Isso é uma função crescente. Para termos essa certeza de que é uma função crescente, atribuímos valores para o x no expoente da função e resolvemos. Nós precisamos de pelo menos 2 valores para riscarmos no gráfico. Normalmente se pega um positivo e um negativo. E logo após a gente escolher esse número, a gente resolve a função e achamos os valores para riscar no gráfico. Relação da função com o nosso dia a dia. As funções exponenciais possuem uma diversidade de aplicações do cotidiano. Estão presentes em diversas situações, como na matemática financeira, que é utilizada na capitalização de capitais pelo método do juro composto. Na geografia, está relacionada às expressões responsáveis por aplicar os crescimentos populacionais. Na química, que é utilizada em situações envolvendo decaimento radioativo. Na biologia, está ligada ao desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimentos de determinadas plantas.
na psicologia, que expressa as curvas de aprendizagem e entre outras inúmeras aplicações. Agora, ainda na relação com o nosso dia a dia, vamos entrar no funções exponenciais e o coronavírus, que é um tema que está bem forte, né, no nosso dia a dia também. Em outros casos, o uso de crescimento ou decrescimento exponencial. Esse número pode ser do tamanho de uma população animal ou do valor da sua conta bancária, se tiver a sorte de ter boas taxas de juros, né? A razão para usar o crescimento exponencial para modelar o surto do novo coronavírus é que os epidemiologistas estudaram esse tipo de surtos e é correto que o primeiro período de uma epidemia segue o crescimento exponencial. E a fim de tornar isso mais concreto, né, segue os seguintes dados da doença, que é uma pessoa infectada transmite o vírus para 2 a 3 pessoas em média. O tempo de incubação do vírus é em média de 5 a 6 dias, podendo chegar até 14 dias. E lembrando aqui que não é necessário, não é específico que isso irá transmitir, o vírus irá transmitir para 2 ou 3 pessoas. Isso pode variar de ser humano para ser humano. E da mesma forma que o tempo de incubação do vírus. Agora vamos falar da função exponencial e o resistor, que ainda entre o tema de relação com o nosso dia a dia, que o resistor é algo que está muito relacionado ao nosso curso, ao que a gente vê bastante. E primeiro, vamos falar o que é o resistor. O resistor é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. E para facilitar o entendimento, ficar mais claro, o resistor ele possui uma resistência maior do que os cabos e trilhas de um circuito elétrico, forçando a redução da corrente elétrica que passa por ele. Então, sendo assim, ele provoca uma queda de tensão automaticamente. A relação entre a tensão, corrente elétrica e resistência elétrica é descrita pela lei de Ohm, que costumamos ver bastante aqui da regrinha. Em um circuito, o resistor ajuda a alimentar a passagem de corrente elétrica, fazendo com que passe apenas o necessário para alimentar o outro componente. Sua unidade de medida é ohms, e os seus valores são lidos através de suas faixas, que ficam ficam em volta do seu resistor. Umas corzinhas coloridas. E são identificadas em uma tabela com os valores. A resistência elétrica de um elemento resistivo é definida com a razão entre a voltagem e a corrente que passa por esse elemento. Essa é a definição geral de resistência elétrica, seja o elemento resistivo ôhmico, linear no caso em que a resistência R é constante para todos os pares, V e I, seja ele não iônico, não linear, caso em que a resistência varia para os diferentes pares, V e I. E para estudarmos o elemento resistivo de um circuito, vemos suas curvas características. A curva característica de qualquer elemento de circuito é definida como sendo o gráfico da corrente I, ou seja, ordenada, em função da tensão V. Abscissa. Esse gráfico
serve para caracterizar o componente do elemento sob determinadas condições ambientais. A definição R igual a V sobre I para um elemento resistivo assegura uma propriedade importante desses elementos, que é o Vx igual a zero quando Ix igual a zero. Isso quer dizer que, por mais complicada que seja sua curva característica, ela sempre passa pela origem do sistema de coordenadas, como vai ser visto logo abaixo na figura, que é a curva característica de dois elementos resistivos hipotéticos.